pobre do Papa Francisco que o diga. Está lá lutando para ser cristão. Eu tenho um carinho, um respeito enorme, é meu irmão amado. Eu oro por ele o tempo todo, pedindo a Deus que lhe dê mais vida, porque a gente não sabe quem o sucederá, que maluco pode vir por aí. Você notou que naquele período... Lembro. Em que o João Paulo II ficou praticamente fora de possibilidade cognitiva de ser Papa, depois foi substituído pelo Bento XVI, com todos aqueles escândalos de pedofilia na Igreja Católica. Aí um dia aparece na sacada do Vaticano um argentinozinho lá, sorrindo assim, de um lado e para o outro. Olha, 3 meses depois, falando a verdade, sendo simples, sincero, amoroso, falando aquilo que qualquer pessoa cristã teria que falar. Siga o Evangelho e não se preocupe com o que os outros pensam. Isso no meu caso, que tenho, graças a Deus, a chance de acessar o Evangelho. Agora, se você seguir qualquer ser humano, na ilha mais distante, primeva e inalcançável do planeta, qualquer um que ame está praticando o Evangelho. O único dogma de Jesus é amor. Exatamente. É o único, ele não tem outro. Ele não tem 10 mandamentos, nem 2, nem 3, nem 4, ele tem um. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Esse é o único dogma. O resto é religião, o resto é comentário, o resto é babilaque, o resto é pulseira, é adorno, o resto é distração. É tão simples que as pessoas não acreditam. Não, elas querem mais. Elas chegam para mim e dizem, Caio, não é possível. Que seja só isso. Só isso. Mas isso escuta, é tudo. Não tem mais. Porque ficaram acostumadas com os seus exatores. Olha, a coisa mais difícil é você pegar um escravo e colocá-lo em liberdade. É verdade. Porque ele se acostumou. Se acostumou e tem mais. A liberdade dá vertigem, dá pânico, dá medo. Eu trabalhei muitos anos com os presos de Bangu 1 e dos outros presídios. Lembro, década de 90. Isso. Início da década de 90. Isso. Passei a fazer parte de um conselho de direitos humanos com Dom Eugênio Salles e algumas outras pessoas, a delegada Marta Rocha e tal. Mas quem ia a todas as reuniões era eu. O Estado não tinha uma casa para abrigar, para defender as testemunhas do que tinham a dizer, eu levava lá para casa. Então a minha casa começou a ficar cheia de gente que a polícia queria matar. Porque era gente que tinha visto policiais matarem, executarem pessoas. E aí eu levava lá para casa, como eu nunca tive medo de polícia nenhuma, eu levava para minha casa, meus filhos também tranquilos, pois bem. Conclusão. Naquele período... Você estava falando que a liberdade... da vertigem. Da vertigem. Eu consegui... porque o Arthur Lavigne disse, olha, chegou o final do ano, a gente pode tirar 12 pessoas de Bangu 1 e transferir para Frei Caneca, para Milton Dias Moreira, que já nem existe mais. Não existe mais, exatamente. Né? Perto de São Bódromo. Isso. Transferir para lá, porque tem céu aberto, tem quadra, tem futebol, tem isso e aquilo. Aí eu peguei os 12 mais deprimidos, que não saíam mais da cela. Alguns estavam ali há 9 anos, só viam aquela coisa cinza, teto baixo. Levei para Milton Dias Moreira e eu os visitava, no mínimo uma vez por semana lá. Eu ia a Bangu 1 no mínimo uma vez, às vezes 2 vezes na semana. Quando eu fui visitá-los a primeira vez... Lá na Frei Caneca. Na Frei Caneca, sabe que eu encontrei o Gordo, o William Professor... o Celcinho da Vila Vintém, aquele pessoal todo famoso naquela época. Todo mundo encostado no muro, andando assim, encostado pelo muro. Eu disse, o que vocês estão fazendo aí encostado no muro? Não, a gente tem medo de cair, de ser chupado para o espaço, porque o cara fica 8 anos naquele presídio com teto baixo, parece que ele vai ser sugado pelo espaço. É o condicionamento. Ou que ele vai tropeçar e cair, dá vertigem. A liberdade é vertiginosa. Então a religião provoca ainda mais isso, porque são condenações, às vezes, de uma vida inteira. Aí você abre a porta e diz, vai. Eu já criei papagaios do passado.
Me davam papagaios, eu criava até eles ficarem com asinhas, depois soltava e eles iam embora. E papagaios abandonados. Meu Deus, tinha alguns deles que para você fazer o cara ir embora era uma Não dificuldade. Abrir conseguia, a né? janela, vai fulano, vai curupaco, paco, paco. Vai lá, vai para o teu lugar, vai Poli, vai isso, vai aquilo. Não, ficava ali, porque tem tudo na mão. Exatamente. Então, é vertiginosa a liberdade e as pessoas ficam viciadas na prisão, no É o condicionamento medo daquilo do desconhecido. do O que desconhecido conhece, o ser humano tem essa tendência e da a se apegar. autodeterminação. Ter que Exatamente. viver com as próprias pernas, Exatamente. voar com as próprias asas, prover sua própria comida, escolher o que vai É o fazer para medo do viver. desconhecido e É, a dificuldade de se autogerir. É é, um medo profundo. é. Próxima, Bru. Como o reino dos céus se diferencia das lógicas dos impérios religiosos? Em tudo, Tudo, né? Não tem nada. absolutamente tudo, não tem coisa alguma igual. Jesus nasce de uma manjedoura e o Papa senta num trono romano no Vaticano. Ele chama pescadores quase iletrados, gente totalmente inaceitável, não passariam em nenhum critério de catequese religiosa Que existe hoje. que existe hoje. Em Foram os que todas ele as quis, porque eram sinceros, eram puros, eram toscos na sua sinceridade, mas ávidos do seu desejo de aprender, de crescer. Você olha para o Evangelho e não encontra no cristianismo um único DNA de Jesus. Olhe para o cristianismo e me mostre um DNA de Jesus na instituição do cristianismo. Você não encontra. O pobre do Papa Francisco que o diga, está lá lutando para ser cristão, no meio de uma cúria cheia de ambivalências, ambiguidades, Está lutando muito. ambições, sozinho. Eu tenho um carinho, um respeito enorme, é meu irmão amado. Eu oro por ele o tempo todo, pedindo a Deus que lhe dê mais vida, porque a gente não sabe quem o sucederá, que maluco pode vir por aí, porque Numa pelo época de menos... tanto radicalismo, Olha, pode você quer ver uma emplacar. coisa extraordinária do Papa Francisco? A gente estava com Bento XVI. Quem era o grande líder espiritual do mundo durante o reinado do Bento XVI? O Dalai Lama. Você notou que naquele período Lembro. em que o João Lembro. Paulo II ficou praticamente fora de possibilidade cognitiva de ser Papa, depois foi substituído pelo Bento XVI, com todos aqueles escândalos de pedofilia na Igreja Católica, Que ele deixou parado. parado e Parado, também no não. Banco do Vaticano não meteu a mão. Exatamente. Aí, de repente, quem aparece diante do mundo inteiro é o Dalai Lama, que virou o grande Papa mundial. Aí um dia aparece na sacada do Vaticano um argentinozinho lá, sorrindo assim, de um lado e para o outro. Olha, 3 meses depois, falando a verdade, sendo simples, sincero, amoroso. O que o senhor diz dos gays? Nada. Quem sou eu para julgar os gays? Ou isso e aquilo, falando aquilo que qualquer pessoa cristã teria que falar. De repente vira outra vez a maior referência de espiritualidade do planeta, dizendo as coisas mais simples e mais básicas do DNA mais simples de Jesus. Mas talvez isso não encha a gente de esperança. A mim me dá a esperança Não, eu acho de... que assim, o povo gosta do Francisco. Gosta, Acho que sim. porque ele carrega essa sinceridade. O E essa problema simplicidade. é que não há muitas peças de reposição. Eu entendi. Tem muita peça de reposição para o mal. Pode tirar o Putin que vem outro. É verdade. Tira o Maduro que chega outro. Chega. Aí você tira um Bozo, aparece um mais articulado, pior ainda, que está fazendo uma confusão lá em São Paulo. Meu Deus, peça de reposição para a loucura tem sobrando. Mas para a sensatez, para o bom senso, para o evangelho, para o amor, para a prática da bondade simples,
é uma coisa difícil De de liderança, encontrar, com de certeza. liderança. De liderança, E com de certeza. coragem para peitar. E sem perder o humor. Que o Francisco consegue. Não consegue. Ele consegue rir É, disso aí. eu tenho né? um carinho, Não, ele é uma carinho pessoa especial. profundo por aquele irmão. Ele é uma pessoa especial. Eu acho.